Olá amigos, seguidores, você que parou no vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal, a nossa plataforma, uma plataforma criado para você, meu amigo seguidor, para compartilhar bênção de Deus para a sua vida. Eu sou Eliel, este é o seu canal de bênção, canal a qual foi criado com o único intuito de abençoar a sua vida. Deus tem bênção para nossas vidas, Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem esperança, Deus tem fé, Deus tem transformação. Amém? Se você creia, deixa um amém aí nos comentários, deixa um joinha, deixa um like para nos ajudar. Você comentando, você assistindo os vídeos, deixando um comentário, um joinha, um like, você vai estar nos ajudando a realizar mais trabalho aqui, trazer mais mensagens. E esse ano de 2026 nós estamos com um projeto de leitura bíblica. Estamos lendo a Bíblia e estou compartilhando aqui alguns vídeos falando sobre o livro a qual nós estamos lendo esse mês, que é o livro de Gênesis. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, que se encontra no Velho Testamento. A Bíblia Sagrada, para você que não conhece, que nunca leu, a Bíblia ela é dividida no Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós estamos lendo Gênesis, que se encontra no Velho Testamento. Vamos trazer um pequeno resumo aqui e comentar um pouco sobre o livro de Gênesis. Fica conosco até o final. Eu já agradeço e glorifico pela sua presença aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar você no seu trabalho, seja no seu descanso, que Deus possa te visitar, que Deus possa te guardar, que Deus possa te proteger. É o que nós intercedemos e pedimos a Deus. Então vamos trazer esse pequeno resumo aqui, um pequeno comentário sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 capítulos, e um total de 1533 versículos. O autor desse livro não é declarado, mas tradicionalmente é atribuído a Moisés. A palavra Gênesis significa origem. Nos textos hebraicos, simplesmente é destacada a primeira palavra que significa origem, princípio, onde ali Deus, o livro de Gênesis vai relatar que Deus criou todas as coisas. Deus começa a criar todas as coisas, Deus cria todas as coisas. O livro de Gênesis está dizendo para nós que foi Deus, está afirmando que foi Deus que criou os céus e a terra e tudo que há debaixo da terra. Tudo que há na terra foi Deus que criou, foi Deus que criou. E nós, como cristãos, nós cremos na Bíblia Sagrada. Nós cremos que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Mas são relatos históricos, são experiências que se encontram na Bíblia, que nos edifica, edifica a nossa vida, são ensinamentos extraordinários que servem para o nosso dia a dia, que nos dá fé, nos traz esperança, e nos dá paz através da leitura. Deus te concede paz de espírito, Deus te concede fé, Deus te concede esperança. A Bíblia, a palavra, ela traz algo espiritual para a nossa vida. É o mistério de Deus. Deus, através da palavra, da leitura, Deus fala conosco, e nos ensina, tem muitos ensinamentos maravilhosos na Bíblia. Então o livro de Gênesis, voltando aqui, do que se trata esse livro? Um livro rico, poderoso, um livro extraordinário. Aconselho você que nunca leu, leia o livro de Gênesis, para você compreender o restante da Bíblia. Os primeiros
os primeiros, né? Fala do universo, como que Deus criou o universo. Fala como que Deus criou o ser humano, o homem e a mulher. Como Deus instituiu a família. Como que Deus, né, criou nações. Como que surgiu as nações, né? Fala também, o livro de Gênesis vai tratar do princípio, né? Por isso é fundamental para o restante da Bíblia, para que você possa compreender o restante da Bíblia. É necessário que você leia o livro de Gênesis, né? Esse ano nós estamos aí com esse projeto, todos os dias, em particular, eu estou lendo, né, capítulo por capítulo, né? 3 capítulos por dia do livro de Gênesis, para que nós possamos concluir no final do ano, concluir a leitura completa da Bíblia Sagrada. Eu convido a você ler, né? Não tem como eu postar todo dia aqui um vídeo, né? Porque o vídeo fica longo, né? Quase ninguém assiste nossos vídeos, porque, né, vai ficar um vídeo longo, mas nós estamos trazendo aqui um pequeno resumo, né? Trazendo os vídeos aqui de pequeno resumo sobre o livro de Gênesis, mas eu aconselho você todo dia ler 3 capítulos, né? Você vai conseguir durante um ano ler a Bíblia completa. Isso é importante para conhecimento, para seu enriquecimento espiritual. Principais personagens, né, do livro de Gênesis, Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos a ser criados por Deus. Deus, ele cria, né? Ele cria, está relatado aqui no capítulo 1, né? Capítulo 1, a partir do verso 24, vai falar da criação dos seres humanos, né? Capítulo 1, verso 26, e do capítulo 5, verso 5, fala, né? Vai falar da criação de Adão e Eva. Foi os primeiros seres humanos criados na terra. Eles foram criados seres perfeitos, pessoal. Não tinha pecado nenhum, não tinha maldade. Deus criou eles para viver eternamente. Só que eles, nós vamos ver mais para frente, que eles pecaram, eles desobedeceram a ordem de Deus. E qual era a ordem de Deus, né? Deus ali criou todas as coisas, colocou eles no jardim do Éden, ali tinha tudo, eles tinham tudo, do bem, do melhor. De todos os frutos eles podiam comer, desfrutar das maravilhas que Deus criou ali para eles, cuidar, zelar, e poderia comer todas as coisas. Mas aí Deus deu uma ordem para que eles não pudessem desobedecer, né? Criou a árvore do bem e do mal, né? Deus criava ali do bem e do mal, e a árvore da sabedoria, do conhecimento. E eles não poderiam comer do fruto dessas duas árvores, do bem e do mal e do conhecimento. Só que, né, nós vamos ver mais para frente aqui, que a Eva foi tentada por uma serpente, né, e comeu do fruto ali, né, uma maçã. Ela comeu e ofereceu para Adão, e junto eles comeram, desobedecendo, né, a Deus, e mais para frente veio as consequências dessa desobediência. Então, né, Adão e Eva foi um dos primeiros seres humanos a ser criado. E tem um personagem muito importante que é Noé. Após a queda do homem, né, do pecado, né, Deus criou o homem para viver eternamente, né? Vale ressaltar aqui que o homem foi criado para viver eternamente. Mas no momento que eles pecam, Deus tinha avisado, ó, se vocês desobedecerem, vocês morrerão, vocês vão conhecer a morte. E quando eles desobedecem, eles conhecem a morte física e morte espiritual em consequência disso, né? Então eles são expulsos dali, aí começam a ter filho, eles começam a trabalhar para os seus próprios sustentos e conhecem o pecado. Aí o pecado entra no mundo através de Eva e Adão por causa da desobediência, né? Então depois vem toda uma consequência, e a palavra fala que a partir que eles foram tendo filho, né, as famílias foram crescendo, as comunidades foram crescendo, os povos foram reproduzindo, os povos foram crescendo, e o ser humano foi se corrompendo, né? Foi se corrompendo, desobedecendo, e começou então, né, a maldade do ser humano, né?
palavra fala que a maldade era tão grande que Deus ficou furioso. Então Deus toma a decisão de destruir a terra totalmente, destruir tudo. Só que Deus olha para a terra e vê quem? Noé. Deus viu que Noé, né, um dos personagens aqui importante, viu que Noé era fiel e justo. E por causa de Noé, Deus não destruiu todo mundo. Deus, né, dá ordem ali, né, escolhe Noé para construir uma arca. Para aquele que ouvisse a palavra de Noé e aceitasse, né, poderia se salvar. Então Deus dá a ordem a Noé para construir uma arca, né, construir a arca que está escrito no capítulo 6, verso 5, até o capítulo 9, verso 29 do capítulo 9. Está relatado, está escrito, né, sobre Noé, sobre o chamado de Noé. Deus viu que ele era justo, fiel, obediente. Então Deus dá uma ordem, ele obedece. E ele constrói ali uma arca, né, conhecido como uma barca, para que sua família pudesse entrar juntamente, né, com seus filhos, sua esposa, e colocar alguns, né, casais de animais ia entrar na arca para que pudesse preservar ali os animais. Então Noé foi obediente ao chamado de Deus, né? E ele salvou a ele e sua família, né, por causa da obediência. E outras pessoas que viam Noé construindo a arca ali, debochavam de Noé, falavam que Noé estava louco, né, que jamais ia chover tanto na face da terra, que o mundo não ia acabar em água, né? Cada martelada que Noé dava ali na arca, na construção da arca, era anunciando, né, que Deus iria destruir a terra com água, com o dilúvio. E aquelas pessoas da época não acreditaram, debocharam de Noé. E quando veio o dilúvio, eles foram pegos ali, né? Foram pegos, foram mortos, todos foram mortos ali. Só restou a família de Noé. Amém? Então aqui nós encerramos esse vídeo e voltamos em outro vídeo para falar de outros personagens da Bíblia Sagrada. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e continue lendo, meditando, conhecendo a palavra, que isso é muito importante para o seu crescimento espiritual.